Assim, eu comemorei pra cacete. Foi o que salvou minha vitória no Fantasy. Se o Eagles volta de novo, o Fulham ia fazer mais 9 pontos facilmente. Ai, meu Deus. Mas é essa. A frase que eu queria deixar é justamente essa. As zebras novamente o time do sexo. É isso que eu tinha pra falar. Mas enfim. Todo mundo muda aí pra gente começar, vai. 3, 2, 1... Fala, seus gaseificados, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que tomou um Guaraná Dolly, mas não virou dolinho. Então, chega mais Clê, não surta com os sentis Dodô, cuidado com o VAR Rafiki, sem trapacear Luquiba, e vem brilhar estrelinha de Toronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, mais uma semana. Fala, Dodô, meu querido. Fala, meu querido. Tô numa crescente, né? Ultimamente tá tranquilo. Mas como sempre, vamos lá no nosso jabá, nosso já tradicional jabá. Nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Twitter é um pouquinho diferente. TailgateZone_BR. Você nos vê e nos ouve no YouTube e, além disso, você encontra esse podcast nas principais plataformas. Exatamente. E como aqui meritocracia funciona, temos um quinto integrante que vai ficar por último, né? Porque como ele tem aparecido pouco, então ele fica por último. Mas enfim, boa tarde, Rafiki, tudo bem? Oba, meu povo, tudo tranquilo? A gente está gravando isso excepcionalmente na segunda-feira, mas quando vocês ouvirem esse podcast amanhã, já será dia de eleição presidencial americana. A gente vai ter uma pauta especial sobre isso, linkando com as nossas queridas ligas americanas daqui a pouquinho. Aliás, segunda-feira após uma bela rodada de NFL, né? Boa tarde, senhor Pinguim, Luquiba, Lucão. Fala Clê, fala Dodô, fala Rafiki, fala nossa estrela e fala todo mundo que tá nos escutando aí. Vamos mais um papo bom aí. Ai, ô estrela canadense, boa tarde, como vai essa Cuts e como vai Toronto? O bullying não para, isso é um absurdo. É mesmo? É nada. Toronto vai bem, vai nevando desde ontem, mentira, já parou, mas nevou ontem pela primeira vez no ano, tá frio pra cacete, e de resto tudo bem. E, parafraseando o Rafik, você tá ouvindo isso na segunda-feira, quer dizer, estamos gravando na segunda-feira, mas quando você ouvir amanhã, o Giants já vai ter perdido mais um jogo e vai estar com a segunda pick geral. Que bom, que confiança, né? Mas os Giants têm... E outra, é o Baby Lie, né, cara? Vocês têm aquele poder contra Tom Brady. Eu acho que tem que manter essa esperança. Não, é pra perder. É pra ganhar uma pick melhor. O ano já foi pro espaço mesmo. Você descobrir só agora que o ano foi pro espaço, em novembro, eu acho que dá pra ter... Não, tem uns 4 semanas já que ele foi pro espaço. Porra! Tá muito tarde também. Na verdade, quando o Saquon se lesionou, né? Quando o Saquon se lesionou, ele foi pro espaço. Não lembro quando isso aconteceu. Em defesa do Henrique, eu vou dizer que nessa NFC East, você tem que ter um pouquinho de calma antes de decretar o fim da sessão, o fim da season de qualquer time. É isso que eu ia falar. O líder tem 3 vitórias, vocês têm uma. Não foi pro espaço ainda, não. Nunca chegamos na semana 8 a 2 jogos do líder, né? Impressionante, faz tempo. Meu Deus do céu. Bom, vamos pro papo mesmo, vai, porque já tá muita groselha aqui, vai. Bom, como o Rafik já disse, né, amanhã, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, já começam as eleições. Quer dizer, pode dizer que começa, né, Rafik? Ou não? Já começou, né? Não, já começou há mais de 21 dias. Como eu falei na dica da semana passada, a eleição americana ocorre de uma forma completamente diferente da nossa. Tanto é que antes da terça-feira, 100 milhões de votos já foram dados. É praticamente 2/3 do que se espera que nós tenhamos ao final. A única coisa é que terça-feira é o último dia, é o dia final para dar o seu voto. É isso. Mas enfim, como a gente fala de esportes americanos e a gente gosta de falar que se você acha que nada está envolvido, a gente trouxe uma bela de uma reportagem da ESPN em conjunto com o 538
538, que é referente às doações feitas por donos de equipes profissionais nos Estados Unidos para candidatos republicanos, candidatos democratas, da onde vem mais dinheiro. E essa matéria foi dividida em seis partes, né? E ficou bem interessante. Então nós lemos essas seis partes aí e vamos trazer aqui tudo de mais interessante nessas doações e também mostrar que tem acontecido bastante nos Estados Unidos desses donos de clubes, de franquias, irem muito mais para o lado vermelho da força do que o lado azul da força. E o vermelho da força nos Estados Unidos, eu não estou falando como se fosse o vermelho do Brasil, né, Rafik? Isso é verdade. Lá nos Estados Unidos o vermelho representa a direita e agora com o Trump é a extrema direita, né? E a reportagem é extremamente interessante, eu me deliciei lendo ela durante mais de 2 horas. Vou começar um dado muito fácil, que é o dado logo que abre a primeira reportagem. O 538, ele fez uma pesquisa para monitorar todas as doações oficiais feitas pelos donos de times de todos os principais esportes americanos. Ou seja, as 4 ligas que nós falamos aqui bastante, a WNBA e a NASCAR. E a Major League Soccer também. E juntando tudo isso, eles viram que ao longo dos últimos 4 anos, ou seja, juntando o final ali do ciclo de 2016 e a eleição de 2020, esses donos doaram nada menos que $10 milhões para causas relacionadas ao Partido Republicano, ao Partido Trump. E apenas um pouco menos de $2 milhões para o Partido Democrata, que é o partido do Biden. A diferença é gritante, né? Tá claro, a diferença é gritante. E o pior de tudo, essa é uma outra parte da reportagem, essa diferença pode ser maior ainda, porque grande parte das doações feitas por esses ricos donos, que têm uma fortuna somada dá 270 bilhões de dólares, não é não, hein? É bilhões de dólares. Boa parte dessas doações, elas são ocultas, porque acreditem se quiser, o Caixa 2 nos Estados Unidos é legalizado, é isso mesmo. Não, é claro, eu estou falando no popular, tá? Eu não vou entrar aqui, eu vou deixar aqui um pouco a técnica jurídica de lado para tentar explicar para vocês a prática como funciona. Mas, resumindo, é isso. O Caixa 2 dos Estados Unidos é legalizado. Você pode doar dinheiro para qualquer campanha ocultando a fonte, principalmente ocultando a pessoa que doou. É inacreditável, mas é verdade. E o pior, está baseado numa decisão da Suprema Corte de 2011 isso. Então, assim, essa diferença pode ser ainda maior. Mas como os donos republicanos sabem que doar, muitas vezes, para certos candidatos causa um repúdio social entre os fãs dos próprios times, eles preferem doar de forma oculta para não dar problema, evitar boicote aos próprios times. Então, essa diferença que oficialmente é de 10 a 2 milhões pode e deve ser muito maior que isso. Porque eu acho muito difícil que bilionários que têm 270 bilhões de dólares de riqueza doem apenas 12 milhões de dólares para campanhas políticas. Não faz muito sentido, principalmente nos Estados Unidos. Ô, Luquiba, um negócio que é engraçado, né, é que nos gráficos que eles mostram lá, a gente vê que na WNBA, aparentemente as contribuições são maiores para causas e assuntos do Partido Democrata, certo? Só que com isso que o Rafik está falando, a gente realmente já não sabe mais de onde vem, né? Não sabe se realmente isso aí é tão concreto, né? Pois esses valores é um pouco questionável, eu concordo com o que o Rafik diz, né? A fortuna de todos os donos juntas, é uma porcentagem ínfima, né? Essas doações. E eu até ia pedir para o Rafik nos enaltecer aqui, porque como você mesmo falou, tirando a WNBA, que é quase 60-40 para democrata e republicano, todas as outras ligas é em média 80 para republicano e 20% para democrata. Queria que o Rafik explicasse essa diferença aí, por que os republicanos conseguem a maioria das doações. Para mim isso é muito fácil de explicar, a própria primeira parte da matéria dá uma pincelada sobre isso. Os donos
de franquias, até para terem dinheiro para comprar as franquias, eles são grandes negociantes, comerciantes, têm grandes negócios, e eles são contra imposto, eles são contra a regulação do governo, e querem um ambiente de livre e total comércio canibal para que eles possam aumentar as suas fortunas e que seus negócios não tenham nenhuma fronteira, nenhuma cerca. Isso sempre foi uma causa dos republicanos, e não é de hoje, isso não é com o Trump. Pelo contrário, o Trump até mudou um pouco isso. E os democratas sempre foram mais a favor de regulação do governo, a favor de um pouco mais de mais impostos para os mais ricos, né? E, obviamente, quando nós estamos falando de donos de times, nós estamos falando do 0,0001% da população mais rica dos Estados Unidos, porque para comprar uma franquia, você precisa pagar aí muitos bilhões de dólares. Então, já é natural, porque a cabeça dos empresários americanos, de modo geral, os grandes empresários, já são mais alinhados à ideologia do Partido Republicano naturalmente. E aí você junta o fato de que agora, cada vez mais, a disputa política está pela regulação, isso piora. Para piorar a situação, e aí é uma coisa que não tem uma explicação muito lógica, de um modo geral, muitos desses ricos negociantes americanos, eles são conservadores nos valores, né? São anti-aborto, anti-casamento gay, etc. Não são todos, é bom deixar, mas muitos deles são. E essas são pautas cada vez mais ligadas ao Partido Republicano. Então, naturalmente, eles são mais ligados afetivamente aos republicanos. E a própria reportagem mostra isso. Boa parte dessa pequena doação que eles fizeram para democratas, na verdade, é muito mais dada ao político pensando em ganhos financeiros. Assim, então, eu vou dar um dinheirinho ali para o candidato democrata da Câmara, que faz parte da Comissão de Comércio, porque eu preciso que eles aprovem ali um dinheiro sobre uma lei que vai ajudar o meu negócio. Então, eu não gosto muito dele não, mas vamos dar o dinheiro porque eu vou ganhar mais dinheiro ainda depois por causa disso. Ou seja, nada muito diferente do que acontece no Brasil. Eu sempre brinco, a gente reclama muito de financiamento de campanha eleitoral no Brasil, nos Estados Unidos é muito pior. Não, acho que a gente gosta de reclamar do Brasil, né, e tem motivos para reclamar em muitas coisas, mas realmente, quanto a financiamento de campanha, não tem comparação. Só para dar uns exemplos disso que o Rafik falou, dos donos de times que dão muito dinheiro para os republicanos, né, e um pouquinho para os democratas, e lógico que o contrário pode haver também, mas como a maioria é republicano, né, é nesse lado. O James Dolan, por exemplo, o dono do Knicks e do Rangers, ele nos últimos 4 anos, ou seja, nas eleições de 2016, 18 e 20, ele doou $1.479.000 para os candidatos republicanos e 130 mil para os democratas. Lógico que $130.000 é muita coisa para uma pessoa normal como eu e você. Não para um dono de time. Você pensar que ele doou 10 vezes mais, né, 11 vezes mais para os republicanos, isso mostra que para os democratas é o trocadinho, como o Rafik falou, para aquele cara que está na comissão X, que pode influenciar ele, aí ele pode dizer que é um incentivador, e por aí vai. Isso é diferente, por exemplo, do dono do Pittsburgh Penguins, da NHL, o Ron Burkle. Ele doou $620.000 para os republicanos e 639 mil para os democratas. Ou seja, basicamente está doando para os dois lados, se cobrindo os dois lados, né, e garantir que tem lá sua influência. O Jerry Reinsdorf, do Bulls e do White Sox, fez o mesmo também. Aliás, a maior doação dele é para um fundo bipartidário de $800 mil. Mas, no geral, os donos, que são claramente, né, de um lado dos lados, eles doam muito para um lado, pouco para o outro. Outro exemplo aqui é o Dan Gilbert, dono do Cleveland Cavaliers, também $1.479.000 para os republicanos e 15 mil para os democratas. Ou seja, dá o trocadinho ali da comissão. E eu queria dizer também que o John Mara, o dono do Giants, que a gente tanto gosta de meter o pau, né, e que tem muitos defeitos, inclusive, né, é um cara que a gente desconfia que seja racista e muitas outras coisas aí por trás dos panos. Ele é também um mão de vaca
porque ele só tem $21 mil em doações. O engraçado desses $21 mil em doações é porque aí entra diretamente no que o Rafik falou, né, sobre as doações que são feitas, que é o que também consta, né, na reportagem, né, nesse estudo que eles fizeram, as doações que podem ser até milionárias feitas a alguma instituição, e essa instituição não tem por obrigação divulgar o nome de quem deu essa doação. E aí essas instituições jogam depois para esses PACs aí, super PACs, o dinheiro. Então é o que o Rafik falou, né, do Caixa 2 institucionalizado. Com certeza. Na verdade pode ter mais doações, né, que a gente não sabe, né. Eu só queria dizer que ele era mão de vaca mesmo, queria aproveitar para xingar o dono do meu time. Olha vocês aí com maldade, olha que maldade. O cara tá gastando um dinheirão com o Daniel Jones lá agora, bicho. Era uma piada, tá? Eu vi que todo mundo ficou quieto, não falou nada, mas era uma piada. Você pode rir, Henriqueta, por exemplo. Tá gastando errado. É isso. Uma outra coisa que eu achei interessante, apesar do que o Rafik explanou bastante sobre impostos, tal, que eles ficam a favor de baixas taxações, etc. Enfim, eles citam nesse estudo que existem, na verdade, 3 tipos de doadores, né, para os partidos, que é o doador ideológico, que é o cara que realmente ele abraça uma causa e ele vai atrás de doações porque ele abraça uma causa de um determinado candidato ou de um determinado partido. Tem esse doador interesseiro mesmo, que é o cara que vai procurar uma lei que seja favorável ao time dele ou até ao negócio que ele tem fora o time. E também tem aquele doador que só é amigo de alguém. Por exemplo, tem o Robert Kraft, que a esposa dele, para quem não sabe, ela faleceu de câncer, e ele acaba ajudando um instituto que ajuda pessoas com câncer. Então ele faz a doação para um político que está envolvido com essa associação. Então é interessante também ver esses outros espectros de doadores, né, Dudu? Coisas que são relevantes, mas acho que o que incomoda é o fato de você poder omitir a fonte, e acho que é difícil fazer correlação no Brasil, porque no Brasil a gente, pelo menos quem tenta acompanhar um pouco mais, se sente mais incomodado ainda, porque a gente já tem um fundo eleitoral, já tem fundo partidário, e fora as doações por fora, totalmente por fora. Isso nem ao menos declarando o valor, né? As doações que são extremamente fantasmas. Mas mesmo assim, né? Acho que mesmo esses caras que têm uma ideia minimamente correta para fazer a movimentação do dinheiro, ainda a parcela que faz isso com um pensamento totalmente averso ao que a gente espera que seja o correto, que é o que gera incômodo, né, no final das contas. Acho que principalmente no Brasil, quando a gente fala dos fundos de financiamento de campanha, eles são extremamente voltados para desvio de verba, né, cara? Então isso que para nós é difícil de entender, inclusive, essa movimentação. Outra coisa que eu acho interessante também, que não foi dita, que também está nessa reportagem, que também tem aquele dono que doa, não porque ele acha que o cara, ele concorde com as ideias da pessoa, ele tá ali, ele tá doando só para ter acesso à pessoa, para tirar aquela foto bonita, para poder jantar, para dizer que eu jantei na mesma mesa do presidente. Ou joguei golfe com ele. Ou jogou golfe com ele, no caso do Trump, que adora jogar golfe. E aí bate aquela foto e põe a foto estampada na sala do trabalho, de casa. Só para dizer assim, ó, tá vendo como eu sou influente? É aquele negócio, afinal de contas, de modo geral, se você é muito rico e comprou um time, normalmente você também é vaidoso. E, obviamente, você quer jogar para todo mundo e dizer que você tem influência sobre as pessoas poderosas. Uma coisa que vi uma declaração que eu acabei vendo nessas matérias, que eu até queria jogar pro nosso glorioso Pinguim, é que o Dan Devos é o dono do Orlando Magic. Ele tem uma citação, ele é muito ligado ao Partido Republicano, já a família inteira dele, né, há muito tempo. E numa das doações dele, ele acabou falando que as doações são impulsionadas pelo desejo de promover oportunidades para todos, preservar e melhorar as liberdades individuais para todos e incentivar uma economia justa e aberta, que agora sim é o chave dessa frase. Recompensa o trabalho árduo, promove a inovação e reconhece o valor importante de cada pessoa. Essa declaração dele fez eu lembrar tanto daquela
reportagem da Veja, que eles fazem com a Luciana Salton, que ela fala que sobrenome não garante emprego, né? E ela já é a 4ª geração à frente da vinícola, né? Me deu uma sensação tão disso, de trabalho árduo, ele falando em trabalho árduo, assim. Queria saber o que você acha disso, Luquiba. Clay, é aquela coisa, né? É tudo muito bonito na fala, mas a prática a gente sabe que não é assim, né? É engraçado que a maioria dos republicanos pregam esse discurso, mas na prática eles não estão se preocupando com trabalho árduo, eles não estão se preocupando com igualdade ou justiça para todos. Esse é o discurso dos democratas, né? E a gente sabe que o interesse deles é puro e exclusivo os seus próprios amiguinhos ficarem ricos, como o Rafik disse, por isso que tem esse volume grande para republicanos e poucos para democratas, né? E eu acho que não tem muito o que falar. Eu vou aproveitar e fazer um desafio a vocês e a todos os nossos ouvintes. Tentem achar o plano de governo do Trump. Né? Normalmente é comum aqui no Brasil, inclusive é obrigatório por lei. Todo candidato tem que montar um plano de governo e apresentar um plano de governo, né? Obrigatório. Tenta achar o do Trump. Eu vou garantir para vocês que vocês não vão achar, sabe por quê? Vocês não podem achar aquilo que não existe. É isso mesmo, acredite se quiser. Trump está se candidatando à reeleição sem lançar um plano de governo. É a primeira vez em muitos anos, mas quando eu falo muitos anos, assim, muitas décadas que isso acontece. Isso aí então é igual filhote rolinha, essas coisas assim que... cabeça de bacalhau, plano de governo do Trump. Cão chupando manga. Exatamente. Ele fez em 2016, para a primeira eleição, mas agora para a reeleição, ele não fez. E quando perguntado, ele simplesmente respondeu algo a lá Luís XIV. Né? O plano de governo sou eu. Muito bom. Não, só ia falar que ele se elegeu com aquele slogan Make America Great Again, então já na ideia dele a América já virou Great Again, então ele só vai dar continuidade para isso, né? Tá certo. Eu só queria dizer que vocês estão falando então que o Dan DeVos, o dono do Magic, ele não é um cara que trabalhou duro na vida, só porque ele é filho de um bilionário, fundador da Amway, um dos homens mais ricos do mundo, com 5 bilhões de dólares. Você acha, então, que só porque ele é filho desse cara, ele não trabalhou duro pra sair do nada, do zero na vida? Mas que absurdo, gente. Como vocês são maldosos. Que isso. Inclusive o pai dele é que comprou o Orlando Magic também, tá? Só pra deixar claro. É até interessante você falar nos DeVos, porque pra quem conhece política americana, esse sobrenome não é estranho. Por quê? Eu ia falar isso também. A ministra da Educação do Trump, e uma das raras ministras que o Trump não demitiu nesses 4 anos de governo, ou não forçou que ela pedisse demissão, é simplesmente a cunhada do DeVos. Né? É a esposa do irmão, ou do filho, uma coisa assim. Tanto é que o nome dela oficial, se você entrar no site do governo, é Betsy DeVos. Ela, inclusive, usa o sobrenome da família. E é uma ministra da Educação tão polêmica quanto a Abraham Weintraub. E eu não estou exagerando. É isso aí. Ela é casada com o irmão do Dan DeVos, o atual dono, né, do Magic. Seria nora do dono original, né, o pai bilionário. Mas é isso aí mesmo, é o Weintraub americano. Pegando o gancho do Rafik aí, então, né, bem impressionante com C essa história aí, né, mas pra gente continuar o papo aqui, a gente tem que falar do Gridiron Pack, que é um pack entre todos os donos aí da NFL para ajudar as campanhas, e de longe, o futebol americano tem sido, de longe, bom, nem assim, é que é 0,33, alguma coisa, mas quando você vê o número inteiro mesmo, fica de longe a que mais está doando para os partidos, né? Então é cerca de 2,33 milhões em lobbies. É alto também, né, Rafik? Chefinho, só para explicar o que é o PAC, né? Para quem não sabe. Justo. Não, o PAC é o Political Action Committee, ou seja, um comitê de ação política. E é a organização, digamos, que trabalha para atingir um objetivo lá politicamente, né? Então você doa para o PAC para que o PAC faça o trabalho, né? O lobby político, o que quer que você queira fazer ali, propaganda para um candidato, né? A ação política que for. Muito mal comparando, é como se fosse ali um fundo de investimento eleitoral. Né? Se você for olhar fundo de investimento, você pode ter fundo de investimento de qualquer coisa.
É a mesma coisa. O PAC ele é um fundo de investimento, ele pode ser de qualquer coisa. Existem os PACs que são feitos justamente que são feitos diretamente alinhados a uma candidatura, para ajudar aquela candidatura. Existem fundos de investimento corporativos que são feitos para ajudar as pautas que são caras àquela organização que está por trás do PAC. É o caso do Gridiron PAC da NFL. O Gridiron PAC da NFL existe para que a NFL consiga fazer lobby, e não se esqueça que nos Estados Unidos o lobby é legal. Então o Gridiron PAC existe para que a NFL faça lobbies para que aprove pautas legislativas que sejam boas para os times da NFL. E nesse ponto, ela, teoricamente, não deveria fazer muita distinção entre candidatos republicanos e democratas. O importante é doar para aquele cara que vai aprovar a lei que a NFL quer. Mas existem outros pactos, que não são esses que a gente vai falar, que são extremamente vinculados a uma campanha e atuam em coordenação com a campanha. Então, é um fundo de investimento eleitoral. E ele pode ter 1000 objetivos diferentes. Então, ô Henriqueta, já que também você acabou falando, pediu pra gente explicar do PAC, acabou explicando, conta pra gente a história do Gridiron PAC, então. Então, o Gridiron PAC é o PAC criado pelo Roger Goodell, basicamente, em 2007, que foi um ano aí de que ele tinha entrado como comissário, né, da NFL. E, para resumir, ele estava tendo muitos problemas ali como comissário, tendo dificuldades quanto a... Eu acho que todos os problemas que a gente sabe que as ligas americanas sofrem, né? Seja a saúde, principalmente a NFL nesse caso, a saúde dos jogadores, o plano de pensão de aposentadoria, e estava começando a ser investigado pelos congressistas e tal, e ele sentiu que basicamente ele ia perder ali, ele ia sofrer, né? Se ele não conseguisse fazer esse lobby lá diretamente no Congresso americano. E assim, ele contratou um advogado em Washington para que fosse o primeiro lobista da NFL, diretamente da NFL em Washington. E, na verdade, isso aí vale a pena falar também, assim, a gente tem várias críticas ao Goodell, né, todas elas justas, mas ele é uma pessoa muito inteligente, muito habilidosa. E ele é filho de um senador americano, então ele entende como funciona a política. Aliás, ele não seria inteligente e habilidoso se ele não fosse, ele não estaria aí há 14, 15 anos, né? Não basta só puxar saco dos donos de time, você tem que também entregar alguma coisa. Então, basicamente, durante esses 14 anos, desde lá, a NFL tem tido o seu próprio PAC para que ganhe influência em Washington e assim consiga passar os seus objetivos, né, os seus garantir que o Congresso seja amigo da NFL, para resumir. O grande detalhe é que, na verdade, embora esse seja o maior PAC de uma liga, né, no Congresso americano, não é o primeiro. A ideia original é da MLB. A MLB criou o seu próprio em 2002, ou seja, 5 anos antes. Ele só não é maior do que o da NFL mais, porque a NFL é quem mais ganha dinheiro, né? A liga com maior receita, a liga com, né, maior lucro, tudo. Então, obviamente, também é a que mais gasta. Até 2020, foram 2,33 milhões de dólares que a NFL colocou nesse lobby, e mais 480 mil dólares em contribuições para outras coisas, enquanto a MLB tem 2,17 milhões no PAC dela, mais 220 mil dólares em doação. É quase a mesma coisa, mas pensar que a MLB tem 5 anos a mais, a NFL acaba gastando mais por ciclo, né? E falando da MLB, uma coisa interessante de notar é que o maior doador entre os donos, por muito, é o Charles Johnson, que é um dos donos minoritários do Giants. O Giants, que tem 29 ou 30 donos diferentes, né, acionistas. Não se sabe quantos por cento cada um tem. A estimativa é que Charles Johnson tenha 25 a 30% das ações do Giants. E ele é, de longe, o mais rico dos donos do Giants. E ele doou 11 milhões de dólares nos últimos 4 anos. Isso é 5 vezes maior do que o segundo maior doador de qualquer esporte, que por acaso é o Dan DeVos, do Orlando Magic, que a gente falou aqui.
Mas o que chama atenção é que esses 11 milhões de dólares, se você tirar eles, a MLB seria a única liga, além da WNBA, que teria mais doação para democratas do que para republicanos. São 15 milhões para republicanos, 5 milhões para os democratas. Quando você tira 11 desses 15, vira 5-4 para os democratas. Achei isso uma curiosidade aí interessante, né? Porque todas as outras ligas têm uma grande maioria da doação para os republicanos, com exceção da WNBA. E se você descartar o maior doador por muito, que é o Charles Johnson, sem contar a MLB também. E, aliás, assim, o Charles Johnson, na verdade, ele não é tão influente assim no Giants. Ele, inclusive, é um dono que ele fica por trás. Ele raramente se manifesta. Ele normalmente deixa o time correr o seu curso. Ele só tá lá pelo dinheiro mesmo. Existem também informações interessantes, acho que a gente pode usar como base também, que são as das eleições passadas. Aí acho que vocês podem me ajudar também, porque eu não vou me lembrar de tudo, e talvez alguém tenha informação mais precisa que a minha, mas acho que Trump versus Hillary tiveram situações interessantes, principalmente porque ela superou um pouco aí pelo que eu me lembro, né, na época, ela superou bastante, acho que de 1-4, 1-5, as doações do Trump, as doações diretas, né? Algo em torno de $800 mil, um pouco mais que isso, e o Trump em torno de 100 mil. E aí, falando de doações que foram originadas principalmente da NFL, tiveram em torno de $23 milhões, ou pouco mais do que isso, para partidos, né, para os comitês ou candidatos republicanos. Então, isso é um número expressivo. E aí, em torno de $2 milhões, ou algo superior a isso, para iniciativas democratas ou democráticas desses candidatos. Então, não ligados diretamente a comitês ou candidatos democratas, mas sim a ações democráticas de um candidato ou um comitê republicano, que é bem expressivo. E na época, se eu não me engano, eu acho que o Bob McNair, que é proprietário dos Texans, foi o que mais doou para um comitê ou para um candidato específico, que girou em torno de $7 milhões, mais ou menos. Talvez menos ou mais, eu não me recordo agora, mas foi um valor bem expressivo e foi um dos principais doadores. E que também acho que foi relevante que o Jerry Jones fez uma doação de em torno de $200 mil, ou também algo superior a isso, para o Chris Christie, que foi governador de New Jersey, que também é republicano. Então, as doações, as principais, principalmente, né, o que é dos Super PACs da NFL, foi destinada, acho que na sua grande maioria, para comitês ou candidatos republicanos. E que, no final das contas, é bem expressivo, que acho que colabora um pouquinho com o que vocês estão colocando, que é bem direcionado para o Partido Republicano, e em alguns momentos, principalmente por conta da Hillary, na última eleição, parte do que foi destinado foi para movimentos democráticos, mas ainda assim ligados a candidatos a comitês republicanos. Voltando à fala do Henrique sobre as doações da Major League, que seriam talvez majoritariamente democratas se não fosse um mísero dono, eu vejo isso com ceticismo. Eu explico por quê. Lembra aquilo que a gente falou mais cedo? De que muitos donos doam de forma oculta com medo de um eventual boicote em relação aos seus próprios times? A gente não pode esquecer, como eu escrevi no meu único texto do Tailgate até hoje, que grande parte dos ganhos de mercado dos times da Major League são regionais, ou seja, dentro da própria cidade. E a maior parte dos grandes times da Major League ficam em áreas altamente democratas. Então, eles têm muito mais incentivos para doar por debaixo dos panos de forma oculta e a gente vai ficar sem saber. E é por isso que, talvez, na relação nominal, oficial, se doe mais para democrata, tirando o que o Charles Johnson sozinho doa. Mas eu tenho muitas dúvidas. Eu acredito que muitos donos da Major League doem ocultamente para os republicanos, seja por questões ideológicas, seja por questões financeiras mesmo, por questões de negócios, mas que querem fazer isso ocultamente porque tem medo da própria base de fãs fazerem boicote aos seus próprios times que ficam dentro de bases democratas. Isso faz muito sentido, Eu não cheguei a olhar
quais donos estavam doando e quais, digamos, não apareciam ali ou apareciam muito pouco na lista, né? Assim, pessoas que você diria que com certeza estão doando mais do que aquilo que aparece, mas isso aí realmente faz sentido. Quer ver um exemplo muito claro? Pelo menos que eu vi, eu tentei ver a lista inteira e eu não achei. Lembrando que nessa reportagem tem a lista inteira das doações que o 538 traçou. Eu não vi um nome da família Steinbrenner. Steinbrenner, para quem não sabe, é a família dona do Yankees. Eu fui procurar agora, realmente. Tem uma doação de $5 mil do Hal Steinbrenner, o que claramente não é o que o Yankees faz. Na verdade, nesse caso, $5 mil é o máximo que uma pessoa física pode doar como candidato diretamente, tá? Então, esse número não é à toa. Mas mesmo assim, a família Steinbrenner sempre foi muito amiga do Trump, muito antes do Trump ser presidente dos Estados Unidos. Eu já falei isso aqui algumas vezes, inclusive. Trump era a figura tarimbada no camarote dos Steinbrenner nos jogos do Yankees, quando o Trump apenas era uma estrela de reality show. Eu acho muito difícil que a família Steinbrenner não tenha doado para o Trump agora. O Yankees fica dentro do segundo distrito mais democrata de todos os Estados Unidos. É claro que eles não vão querer fazer isso em planos limpos. Vão fazer isso ocultamente, obviamente, para evitar problemas com a própria vizinhança do Bronx. Não, faz todo sentido. E só para falar uma última coisa aqui da MLB, o Peter Angelos, o dono do Baltimore Orioles, é o maior doador democrata dessa lista, $2 milhões. Então, se você é torcedor do Orioles, você está censurado com ele porque ele não gasta dinheiro no teu time, você sabe para onde está indo o dinheiro dele. Porque dinheiro para gastar ele tem. É complicado. Só um negócio que vocês não comentaram, que eu queria levantar, e para até a gente questionar um pouco esse PAC, quem preside ele é o Jim Irsay. Sim, o dono dos Colts. É um cara que é muito maluco. Então acho que a gente pode desconfiar um pouco desse PAC também, não é não, Luquiba? Não tem mais o que falar, Clay. Eu acho que vocês já complementaram tudo. O assunto até já rendeu mais do que a gente estava previsto. Quando tem política envolvida em qualquer esfera, é para se desconfiar, seja aqui ou seja lá. Não, pera aí. O duro é o Jim Irsay, que é um cara extremamente polêmico, um cara que já foi preso, um cara que tem uma polêmica gigantesca envolvendo corrupção na construção do novo estádio do Indianapolis Colts, ser o chefe do Comitê de Relações Políticas da NFL. Isso fala muito sobre a liga. Mas depois eu acho que vou até colocar uma foto dele no post do podcast, que é pra vocês verem a foto que ele tirou quando ele foi preso por estar chapado de analgésicos. É uma foto brilhante para todos. Show. Show é cachorro. Nossa, de novo gente latina no podcast. Achinfininfe. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, não troquei a vinheta ainda, apesar das piadas que o Rafik fez com essa vinheta na semana passada. E é isso. Rafik, começa com a sua dica, vai. Por favor. Claro, a minha dica ela é bem específica para essa madrugada de terça-feira mesmo. A apuração americana, especialmente com essa eleição maluca, que vários estados estão tendo votação por correio, votação antecipada por causa da pandemia, e vários deles fazendo isso de forma atrabalhoada, sem ter lei para isso, etc. Cada estado vai ter uma especificidade na sua apuração. Alguns estados vão conseguir entregar boa parte dos resultados ainda na madrugada de terça para quarta, outros só vão entregar na quinta ou na sexta, e outros podem demorar até mais de 10 dias. E dependendo da regra em cada um deles, a marcha da apuração vai ser bem diferente em relação aos tipos de voto que serão apurados primeiro e os tipos de voto que serão apurados depois. Isso pode dar uma vantagem muito grande inicial ou para o Trump ou para o Biden, dependendo de como vai ser essas regras. Então, acho que a primeira coisa que eu tenho que dar dica é: não se desesperem pelos números iniciais de terça para quarta. Provavelmente, nós não saberemos o vencedor da eleição na madrugada de terça. Eu mesmo, que sempre fui uma pessoa que fiquei acordada a madrugada inteira e só ia dormir quando o resultado tivesse saído, eu não pretendo fazer isso nessa terça. Eu vou só esperar o resultado da Flórida. É o único
estado importante que deve ter a maior parte dos votos já contabilizados na madrugada de terça. Depois do resultado da Flórida, se o Biden ganhar, é até possível que se faça a tentativa de dizer logo que o Biden ganhou. Mas se o Trump ganhar na Flórida, muito provavelmente a gente só vai saber quem ganhou na sexta ou no sábado. Então a minha dica é muito cuidado com a apuração, e eu botei um linkzinho, mais uma vez, do excelente 538, que foi estado a estado, regra a regra, para mostrar como deve ser a apuração e qual estado o Biden deve ser, entre aspas, ajudado no início pelas regras de apuração e quais estados o Trump deve ser ajudado no início pelas regras de apuração. E não se desespegue, porque deve ser uma apuração maluca de um ficando 20% à frente e depois tomando a virada. Eu só queria fazer um adendo, aproveitando, né? Não é nada com a dica do Rafik, mas é pra gente mesmo. A gente tá falando muito de eleição americana porque vai impactar muito na gente essa eleição. Muito, muito, muito. Assim como já impactou em 2016. Mas, ao mesmo tempo que tá rolando lá, as nossas municipais são no próximo dia 15. Então, se você não procurou candidato, se você não estudou nada, você tá muito errado. É bom começar a ver. Porque a gente não dá muita importância para as eleições municipais. Só que por mais clichê e mais tosca que seja essa frase, a gente precisa lembrar que a gente mora em cidades. E sim, é muito importante o candidato que a gente vai escolher para governar nossa cidade aí por 4 anos. Então só fica aí também não é nenhuma dica, mas é só um alerta mesmo para todo mundo. Pinguim, sua dica, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, eu só queria complementar o que você acabou de falar, Clê. Eu sou funcionário público municipal, então para mim a eleição municipal impacta muito mais do que estadual ou federal. Então, pesquise bastante sobre o seu candidato. Vamos lá, minha dica. Primeiro eu queria perguntar se todo mundo que está escutando aí tem a curiosidade em saber se existe banda marcial na NFL. Porque a gente tem 2 bandas marciais ativas ainda, do Washington Football Team e do Baltimore Ravens. E minha dica vai em encontro com isso, é o 30 for 30, que chama The Band That Would Die, que ele fala sobre a história da banda marcial hoje do Baltimore Ravens, mas que ela já foi do Baltimore Colts. Então ele fala um pouco da mudança, quando o Colts saiu de Baltimore e foi para Indianápolis. Ele falou um pouco sobre esse contexto, como é que foi a mudança do time. Eu não sou muito adepto a mudanças de franquia de cidades, mas essa especificamente eu acho que foi justo, por conta de política também, mas isso não vem ao caso. E a banda, que mesmo ficou sem um time durante 12 anos, continuou na ativa até finalmente voltar a ter um time de futebol e eles conseguirem tocar o seu trabalho. Então é muito bacana esse 30 for 30. Muito bom, Luquiba. Henriqueta, sua dica, por favor. A minha dica é a 3ª temporada do My Next Guest Needs No Introduction, do David Letterman, na Netflix. Na Netflix, senão o chefinho briga comigo. E demorou até um pouco a sair essa 3ª temporada, mas veio. Eu já falei até das 2 primeiras temporadas na época, mas a 3ª temporada é a mesma coisa. O David Letterman entrevistando personagens famosos, pessoas famosas do mundo. Nesse caso são 4, a Kim Kardashian, o Robert Downey Jr., o Dave Chappelle, que é um comediante americano muito bom, e a Lizzo, a cantora. E não vou falar porque senão vira spoiler, mas vale a pena ver, porque ele é inteligentíssimo, ele é muito bom, o David Letterman, é engraçado. E os entrevistados também, principalmente Robert Downey Jr. e Dave Chappelle, que eu pelo menos sou fã dos dois, vale muito a pena. Também sou fãzaço desses dois aí, Henriqueta. Dodô, sua dica agora então, por favor. Antes de tudo, eu queria só, pela primeira vez, defender o Starlight Gonçalves, que, cara, a Netflix é sua, você paga, você pode chamar de SBT e chamar o David Letterman de Maísa, você que sabe. Então assistam a Maísa no SBT. Imperdível. Vai, a dica do Dodô, pelo amor de Deus. Cara, a minha, eu vou de documentário de novo, acho que tem um que é bem bacana, a respeito de achados no Egito.
Acho que em 2018, se não me engano, acharam uma tumba nova na necrópole de Saqqara. A Netflix fez um documentário bem bacana a respeito disso, que mostra com alguns detalhes, com detalhes um pouco mais ricos, principalmente a forma como as pessoas são impactadas pelas temporadas de escavação. Esse achado, ele corresponde a uma tumba de um sacerdote muito, muito importante da época, acho que talvez da 5ª ou 4ª dinastia egípcia. Ela está extremamente bem preservada e eles mostram isso no documentário com bastante detalhe. Coisas interessantes também, que muitas pessoas imaginam que as pirâmides ficam em um lugar muito longe no deserto, e na série eles mostram exatamente que o que separa o Cairo onde as pirâmides ficam é uma rodovia, e você vê a cidade do Cairo extremamente verde, né? E depois a rodovia areia pura por quilômetros, então acho que é bem bacana isso também, além de citar um pouquinho da população, como eles são impactados por isso, pelas escavações principalmente, e quanto que o governo investe nisso, né, para conseguir recuperar os objetos da areia. E é bem interessante, para quem gosta de história principalmente, acho que vale muito a pena. É um sítio arqueológico, acho que novo, né, foi encontrado recentemente. Então vale bastante a pena, dá uma conferida, e é isso. Muito bom, Dudu. É só falar uma coisa muito importante que eu esqueci de falar o nome, né? O nome do novo documentário é Secrets of Saqqara. É bem legal. Que bom que você falou, porque eu também nem reparei que você não tinha falado, porque a gente conversou disso aí ontem. Mas enfim. Bom, eu vou continuar as minhas séries de HQ. Dessa vez é Persepolis. Persepolis é uma HQ que é autobiográfica, então é da Marjane Satrapi. E ela conta a história dela desde os 10 anos de idade, quando ela se viu obrigada a usar um véu islâmico. Bom, ela começa a contar toda a história dela, dos 10 anos até a vida adulta, né? Então, ela nasceu numa família que é, vamos dizer, muito mais para frentex do que a que existia na época. E vale a pena todo mundo ler justamente para ver como que foi a vida de pessoas que moraram no Irã naquela época. Então, naquela época até hoje, né, também, porque ela também tem as passagens mais recentes. Então, vale a pena muito ver, muito a pena muito ler, não é ver, eu esqueci disso. Vale muito a pena ler essa HQ. E só pra vocês terem noção, na França foi vendido mais de 400 mil exemplares dessa HQ. Então, assim, é bem legal mesmo. Então, recomendo. Bom, eu deveria agora dizer, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, só que esse episódio ainda não acabou, gente. Então na quinta-feira, sim, as dicas vieram agora, mas na quinta-feira continuaremos o podcast com mais um assunto, uma discussão bem interessante. Então, o adeus para vocês fica no podcast de quinta-feira, certo? Fiquem com as dicas agora, porque a dica do Rafik era muito pertinente para agora. E a minha dica também mas o comentário que eu fiz, o alerta que eu fiz após a dica do Rafik, também é bem pertinente para vocês ouvirem isso logo e já começarem a pesquisar seus candidatos. Então, é isso. E quinta-feira a gente continua. É isso aí, seus gaseificados. Não acabou mais um episódio do Zonecast. De qualquer forma, vá acompanhando o esporte que estiver passando, tomando a bendita água, e na quinta-feira tem mais um pouco de nós. Toquem-nos de luz no cotovelo de vocês.